Oi, hoje eu estou aqui com a Lara. Fala, Lara. Fala aquele negócio que a gente não ensaiou. Fala, olá. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão escutar esse podcast ou videocast, não sei o nome que a gente vai dar. Mas eu gostei da ideia do bate-papo. Acho que eu fico mais à vontade. Que bom. Lara, eu conheço você por conta do... Nós somos empreendedoras locais, né? Então a gente se conheceu num desses encontros aí de empreendedores da cidade. E você já foi no meu bar, a gente já veio aqui tomar um café da manhã maravilhoso, eu e a Marcela, inclusive. Muito foi bom. Aqui a primeira reunião nossa de trabalho, onde nasceu de verdade, né, Marcele? Marcele é aquela que fica atrás da câmera, que vocês não escutam, gente, mas ela tá aqui na minha frente. Então, assim, foi aqui que começou, tudo começou aqui. Verdade, muito importante isso. Lara, a gente quer saber um pouco de você, assim, o que eu sei de você. Você é uma mulher empreendedora que tem um meio de hospedagem maravilhoso na cidade. Obrigada. E que é uma filha super preocupada, isso é o que eu sei de você. Mas fala um pouquinho de você, o que você já fez antes de chegar nesse espaço. Então, eu costumo dizer que eu sou assistente social e bacharel em Direito por formação e pousadeira por vocação. Então, assim, o tempo e os meus ideais de vida me tiraram daquela ideia de que eu só poderia ter sucesso no meio acadêmico, se eu fizesse alguma coisa voltada para minha profissão, sendo que eu me achava um pouco mediana naquilo, e eu tive a coragem de... A minha formação acadêmica me deu coragem de empreender, tá? Então, em 2020 começou a pandemia, eu trabalhava na administração pública, na Baixada Fluminense, e eu tinha um carrinho quitado, metade de um terreno, que meu pai me deu a metade desse terreno aqui, quando a gente trabalhou num bar lá em São Gonçalo, juntamos um dinheiro, ele fez a casa naquela extremidade e deixou esse lado aqui pra mim. Ele falou, o dia que você tiver dinheiro para fazer o que você imagina, que eu já tinha esse sonho há muito tempo, você vai e faz no seu canto lá. Então esse pedacinho de chão aqui não foi um plano de negócio, foi um plano de vida. Legal. Minha tia tinha acabado de vender uma casa, eu fiz a proposta da sociedade para ela, falei, eu tenho um carro quitado e metade de um terreno. Aí a gente chegou numa conta, deu meio a meio, essa pousada só tinha os quartos, tá? E essa área do salão a gente ampliou depois e a gente foi se profissionalizando devagar. Então, em 2020 começou a obra, em 2021 a gente inaugurou a pousada e vamos completar agora 4 anos de existência. Assim, você recebe pessoas de vários lugares, né? Você gosta de viajar também? Você adoro viajar. E tenta, assim, trazer para cá o que você gostaria de receber quando você viaja? Como que é isso? É um laboratório, né? A gente viaja para poder respirar, né, dar aquela oxigenada na vida, descansar, e todos os detalhes dos outros meios de hospedagem a gente tenta carregar. Porque é engraçado, assim, por exemplo, quando eu chego num lugar eu começo a ver cardápio, eu quero saber de tudo, quero saber se tem alguma coisa que eu posso também levar pro Borogodó, e imagino que você também fique com essa visão assim, né, quando você chega numa pousada, num hotel. Sim, a gente já vai observando tudo, e é uma questão pra gente atualmente, assim, essa revolução da cidade, tudo que está acontecendo, conversa muito com isso, porque quando a gente viaja, eu acredito que tem o perfil do viajante, né? Cada um tá na cidade por uma questão. E o turista que tá a trabalho no corporativo é uma coisa, o outro que tá só de passagem é outra, o outro que tá para conhecer as belezas naturais da cidade, né, tudo que a cidade tem a oferecer é outro perfil. E recentemente a gente foi para Salvador, eu e minhas amigas fomos para Salvador. E qual pousada você vai escolher? Tá, você está viajando para curtir a cidade, para conhecer as belezas naturais. Eu escolho uma pousada histórica, um casarão antigo, uma coisa que carregue uma história. Sim. Já tem outra pessoa que prefere ficar num hotel, aquela coisa vertical e tal, mas esse é perfil.
Então, acho que esse movimento que está acontecendo na cidade, dos grandes hotéis que vão chegar e tal, isso não vai conseguir apagar a história dos que já estão aqui há 20, 30 anos, aquela galera que pavimentou o caminho para os novos que estão chegando, né? Porque o turismo de Itaipuaçu, antigo, era para quem vinha aqui comprar um lote, ou para quem estava visitando um parente, ou vindo para um aniversário. Então, essas pessoas que estão aqui há 20, 30 anos, pegaram o turista pingado, assim, Sim. as pessoas resistindo aqui. Resistindo, né? Então, a pessoa era cozinheira, faxineira, o dono de pousada. Cozinheiro, faxineiro, concierge, guia turístico. Ele tinha que exercer todas essas funções. Porque não tinha um turismo rural, um turismo desenvolvido. Hoje a gente tem, claro, sempre existiram as belezas naturais, mas aí o governo está começando a criar os acessos, mapear, trilhas, né? Pontos turísticos consolidados e tal. Então acho que tem um caminho aí pela frente, mas sempre lembrando de quem chegou antes e quem está aqui resistindo. Que não se esqueça disso, né? Então, quando a gente fala de preservação da memória e honrar as pessoas que estão aqui há mais tempo, eu tenho certeza que esse governo vai olhar para essa galera com um olhar de respeito. Sim, sim, sim. Mas aí como que você veio para aqui? O meu foi assim, vim porque aqui estava mais em conta e dei graças a Deus por isso. Meus pais, assim, meu pai é operário de fábrica, minha mãe é professora, e a vida dele sempre foi trabalho e luta, entendeu? Eu nasci em Niterói, morei a vida inteira em São Gonçalo, aí meu pai pegou o fundo de garantia dele, comprou um terreno aqui nessa rua, isso há 25 anos atrás. Essa rua não tinha o loteamento marcado, então teve que chamar um topógrafo para dizer qual era o terreno que ele tinha comprado, entendeu? Caramba. Então, assim, é tempo. Então, quando eu cheguei aqui, isso era tudo mato. Real, assim, real. Né? E aí a gente foi se apaixonando pela cidade, gostando da história, e tudo que a gente construiu nesse chão aqui foi mesmo vontade, entendeu? Essa coisa de gostar de receber. Quando só tinha casa, meus pais saíam da casa no carnaval, a gente saía da casa, trancava tudo num cômodo e alugava a casa para fazer uma renda extra. Então, assim, tem toda essa história já de aluguel, né? De temporada. Então, foi isso. A gente deixou nossa casa lá em São Gonçalo e depois viemos definitivamente para Itaipuaçu. E foi a nossa oportunidade aqui de empreender. Você falou de bar, vocês tiveram bar também? Tivemos um bar lá em São Gonçalo. Doideira, né? 2 anos. Foi um tempo necessário para juntar grana para construir a casinha aqui. Que é a casa que meus pais moram até hoje. Mas aí foram 2 anos e... Sim. Não que seja o Bogotá ruim. Tá resistindo 8 anos, mas eu sei como é que é. É a dor e a delícia, né? Não, é porque quem tocava o bar, na época eu fazia UF e meu pai ficava no bar a maior parte do tempo. Meu pai tocava o bar e ele já estava aposentado. Então, assim, o bar foi mesmo um projeto para juntar um dinheiro, entendeu? Então, assim, quando ele ficava desesperado, porque ele morria de medo de eu viver do bar, porque eu me apaixonei, né? Então ele ficava, essa garota, se eu não acabar com esse bar, ela nunca mais vai sair daqui. Papai, ele vendeu sem me contar. Caramba! Quando completou 2 anos, que ele já tinha a grana toda, ele foi vender o bar. Aí viemos pra cá definitivamente. Legal, legal. Que bom, Lara, é bom ver você aqui, bom saber que tem várias mulheres assim fortes aqui. A gente está com uma fila de espera aí. Obrigada por você ter topado gravar com a gente, muito obrigada. E é isso, gente, vamos mostrar um pouquinho da sua casa aqui para a galera ver, e a gente vai deixar, claro, o telefone. Você sabe que eu curto tudo que você coloca lá, porque eu acho isso aqui, gente, é muito gostoso, é uma delícia esse espaço aqui. Que bom que vocês gostaram. É isso, galera. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, bater esse bate-papo aqui descontraído, que eu fico menos tímida. E dizer que vem muita coisa boa por aí, entendeu? A gente tem um projeto de expansão, tem um projeto aqui de reutilizar a água da chuva, fazer utilização acabar com essas coisas do plástico e energia solar, reciclagem. Então, assim, eu acho que... Você tem essa preocupação, né? Eu já sei que eu já finalizei, sei que Marcele vai ter trabalho para editar, mas vamos... Você tem essa preocupação. Você falou também que estava construindo uma casa ecológica, uma época. Eu fiz uma casa... Então, quando a gente fala de empreendedorismo, acho que
fica muito mais fácil quando você empreende com um sonho seu, entendeu? Eu vejo a galera, eu vou empreender em quê? Eu vou vender isso. Não, cara, pensa, busca da memória uma coisa que você gostaria de trabalhar, uma coisa que é mais fácil pra você, né? É como buscar uma profissão, é empreender isso. Então, assim, pra você ter facilidade com a cozinha, então aquele bolinho de feijoada fica uma coisa louca. É isso. Então, eu construí uma casa, vai completar 1 ano da minha casinha pronta. Na verdade, é um chalé, chama Chalé de Oiá, pequenininha. E ela foi feita toda com tijolo ecológico, que é um tijolo que não vai no forno, então não tem aquela questão da poluição, então ela usa menos recursos e fica de 35% a 40% mais em conta que a alvenaria tradicional. Na verdade, essa casinha foi um projeto piloto para a expansão da pousada, que a gente tem vontade de fazer toda em tijolo ecológico. Toda em tijolo ecológico? Isso. Que maneiro. E fazer tipo pequenos chalézinhos assim? Agora não vai ser mais geminada, né? A nossa ideia é fazer chalés separados. Ai, que legal, Lara. Tem novidade, gente. Também tem novidade, sabe, Lara? Assim, Fala. Também o Borogodó também vai ter um espaço e eu vou precisar muito da sua ajuda, porque eu tenho muita vontade de fazer as coisas mais certas possíveis, sabe? Porque não adianta a gente falar que o mundo tá acabando, que tem aquecimento global e a gente não fazer a nossa parte, né? Aí eu vou trocar muito com você, com certeza. Bora, tamo junto.